Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Temos notícias e também temos duas entrevistas, ou melhor, dois bate-papos, né? Na entrevista, aqui meus convidados são de casa. No próximo bloco eu vou receber Neném Peixoto, presidente do GEDEM, vamos falar sobre ações voluntárias, a importância dos voluntários em relação às consequências dos desastres naturais. Porque muitas das vezes, quando acontece um desastre natural, em Petrópolis a gente conhece bem, Teresópolis, Friburgo, e agora São Sebastião passando por isso, como outros municípios do Brasil já passaram, sabe que os voluntários são aquelas pessoas que fazem por amor, de coração. Mas se eles não estão preparados, muitas das vezes não conseguem ajudar muito, por mais que queiram ajudar. E o GEDEM é um grupo preparado de voluntários. Eles não recebem nada por isso, são voluntários mesmo. Tem um trabalho lindo, magnífico, já provou isso aqui em Petrópolis e também na região serrana. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do voluntariado, com o Neném Peixoto daqui a pouco. Bem, agora eu vou pedir a produção aqui para me dar os dados para a gente já começar as notícias. E desde já quero agradecer a audiência de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati do Alferes. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. O pessoal aí, quem nos acompanha pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigada. Bem, então a gente já começa aqui falando, a gente começa por Petrópolis e falando que a síndrome pós-Covid pode acometer qualquer pessoa que tenha positivado para a doença. Os sintomas podem ser perda de memória, fadiga, redução do cognitivo, assim como perda de olfato ou paladar, dentre outras causas, e que podem ser temporárias ou permanentes. Olha, Beth, o que isso tem a ver com Petrópolis? Vamos lá. Com o objetivo de analisar esses casos, foi criado no Ambulatório Escola em Petrópolis, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, o Ambulatório Pós-Covid. Desde a criação em agosto do ano passado, cerca de 120 pacientes petropolitanos tiveram perda da memória por conta da doença. Outros sintomas também são analisados pelos médicos e encaminhados para os profissionais especializados. De acordo com o estudo e o perfil dos pacientes, a maioria deles apresentaram casos de Covid-19 aguda, de moderada a grave. No entanto, pacientes com casos leves da doença também podem evoluir para sintomas pós-Covid, e um dos sintomas que tem afetado muito, que saiu nesse estudo, é justamente perda de memória. Bem, eu tive Covid, que foi do moderado a grave, né? Não cheguei a, graças ao bom Deus, ser entubada nada disso, mas foi grave. E o meu pós-Covid, desde lá, eu venho apresentando perda de memória. É uma luta, e te esquece tudo, às vezes, mas esquece assim coisas simples. Então tem que se criar uma rotina para não se perder, porque realmente, no meu caso, afetou muito, né? Eu não fiz parte do estudo, mas estou dando aqui o meu depoimento só para confirmar mesmo, porque realmente eu conheço muitas pessoas que tiveram Covid e estão com essa sequela aí de perda de memória. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco eu recebo aqui Neném Peixoto e vamos falar sobre a importância do voluntariado, e ele é especialista nisso, né? Já no próximo bloco. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza.
Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Bem, agora nós vamos falar de voluntariado, que é um assunto assim muito relevante, porque os voluntários ajudam muitas pessoas em várias situações, mas agora a gente vai falar na situação específica de desastres naturais, que é o que não falta, né? Está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Aconteceu muito aqui na região serrana, agora está no litoral de São Paulo, e eu recebo aqui o especialista no assunto, Neném Peixoto, que é presidente do GEDEM. Boa tarde, Neném. Boa tarde, Beth. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você e falar desse assunto tão importante, né? Que é um assunto que envolve toda a população, principalmente quando a gente fala em desastres naturais, né? Que entra uma calamidade que acaba abalando a estrutura de uma cidade inteira, né? Da tua vida, do cotidiano da cidade, do cotidiano das famílias. Então, assim, é muito importante o voluntário realmente entender o seu papel, principalmente na hora de uma calamidade, um desastre natural. O GEDEM é muito conhecido em Petrópolis, muito conhecido na região serrana, mas como a gente também está na internet, é para o Brasil e para o mundo, fazer um resuminho, que eu te peço sempre, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está assistindo, às vezes não conhece o trabalho, porque com a internet a gente não sabe onde chega o vídeo, né? A gente está no YouTube, no Facebook, no site, a gente não tem noção de quem possa estar assistindo. Então vamos fazer um resuminho, que é o GEDEM, para as pessoas entenderem, e aí a gente vai entrar nessa importância toda, né? Isso. O GEDEM ele foi criado em 1981, na época nós criamos pelo Comando da Paz, que é a entidade, e aí nós criamos a Brigada Socorrista, para atender uma calamidade que se abateu no nosso bairro, e naquela época gerou 67 mortos. E nós vimos que a gente não tinha experiência para trabalhar nesse assunto, e criamos a Brigada Socorrista do Comando da Paz. E desde então a gente vem trabalhando, se especializando nessa área específica para desastres naturais. Auxiliamos na criação da Defesa Civil em 1990, trabalhamos na chuva de 88, ao todo, né, resumindo nesse trabalho, nós trabalhamos 19 calamidades ao longo desses anos, que envolveram todas as calamidades do município de Petrópolis. E algumas fora do estado, né, umas fora do município e outras fora do estado. Como exemplo, está acontecendo agora lá em São Sebastião, em São Paulo. A gente tem uma equipe lá que está fazendo o trabalho de gerenciamento de crise, que a gente chama de gerenciamento de crise, que a gente daqui a pouco vai explicar sobre esse tipo de trabalho. E ao longo desses anos a gente vem atuando junto com todos os órgãos competentes e se especializando especificamente para desastres naturais. Então, a antiga Brigada Socorrista virou o GEDEM, que é Grupo Especializado em Desastres Naturais, onde a gente treina voluntários para todas as áreas que envolvem uma calamidade.
Vocês treinam pessoas o ano inteiro, ano após ano, esperando que não precise. Mas se precisar, as pessoas estarão prontas. Até mesmo para poder entender esse processo do papel do voluntário, como você estava falando aqui agora. Para cada área dos desastres naturais existe um tipo de voluntário, né? E aí a pessoa tem que entender qual é o papel dele, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para entrar numa área que a gente chama de área quente, uma área de deslizamento, uma área que envolve resgate junto com o corpo de bombeiro. Então a pessoa ali tem que ter um preparo específico. E outras que a pessoa pode usar, né, aquilo que ela tem de melhor, que é a boa vontade sem preparo, que é ajudar na alimentação, ajudar na limpeza. Então, para cada tipo de ação dentro de uma calamidade, existe um tipo de voluntário e cada um pode se adaptar onde tem a sua realidade. Né? Neném, agora, no último dia 15, né, completou um ano da tragédia, dia 15, dia 20 também, aquele pós-tragédia que também abalou um pouquinho, né? Foi uma segunda chuva forte, mas vamos falar específica do dia 15. Você já esteve aqui, já falou, foi um trabalho tremendo, o voluntariado ajudou e muito, foi essencial para a retomada da vida de muitas pessoas. E agora a gente está vendo aí, um ano após, né, Petrópolis ter passado por isso tudo, São Sebastião, que teve o maior índice de chuva da história do país, chegando a 683 milímetros de água. Ou seja, choveu que dava aí para, sei lá, 6 meses de chuva, basicamente. Se a gente for fazer uma média de chuva que não, né, traga consequências. Então, assim, impacto muito forte. E você já adiantou que tem uma equipe lá. Então, essa equipe que está lá está ajudando nessa parte de gerenciamento de crise, que é auxiliar as pessoas em como se organizar no meio do caos, né? Isso. Por exemplo, o que aconteceu aqui em fevereiro do ano passado, nós atuamos em todas as frentes. Atuamos na busca e salvamento, junto com o CDMERG, atuamos no gerenciamento de abrigo, né, no que a gente chama do gerenciamento de crise, que é conversar com as pessoas, né, abraçar as pessoas, sensibilizar para poder ser, né, solidário com elas, arrecadação. Então, em tudo que envolveu, a gente está, porque em Petrópolis a gente tem aqui a nossa estrutura. Quando envolve do lado de fora, a gente não tem hoje recurso financeiro para ir. Porque se a gente tivesse um recurso financeiro, a gente estava com a nossa equipe lá ajudando também nas buscas e salvamento. Mas aí requer saída, manter o pessoal. O que a gente entende quando você vai para um local igual a esse, você não pode ir sem ter uma estrutura mínima. Eu não posso chegar lá para depender de alimentação, senão acaba atrapalhando em vez de ajudar. A gente já tem que sair com toda a estrutura formada. O nosso pessoal que está lá são de São Paulo, que são treinados, mas que ainda não fizeram a especialização de resgate e então estão no gerenciamento de crise. O que a gente fala com isso? Eles estão visitando as comunidades, as famílias, auxiliando no que for necessário, auxiliando na limpeza das casas, auxiliando na remoção das pessoas, mas não estão envolvidos diretamente na busca e salvamento das pessoas. E assim, o que é importante que a gente entendeu voluntário? Quando nós vimos o que aconteceu aqui em Petrópolis, várias pessoas, independente de grupo, né, não só do GEDEM, mas de igreja, de entidades, pessoas sozinhas que eram voluntários, saíam de casa, ser voluntário, a gente tem que entender que existe um sistema, principalmente numa hora de calamidade, que é organizado pela Defesa Civil, que a gente chama de Sistema Nacional de Defesa Civil. E esse sistema engloba tudo, quer dizer, todo mundo tem que saber qual é o seu papel dentro dessa área, até para que a gente possa, ao mesmo tempo que está ajudando, a gente também vê que não tem pessoas que acabam dificultando ou atrapalhando, ou tirando proveito da situação, que infelizmente também aconteceu muito aqui em Petrópolis e em outras cidades, de voluntários que chegavam para a gente pensando que era voluntário, na verdade estavam tirando material de casa, vasculhando gaveta para pegar carteira, em vez de fazer resgate. Então, assim, o ser humano tem, assim, graças a Deus, isso é minoria, né? Mas existe essa parcela. Quando a gente fala do trabalho voluntário, eu tenho até uma frase que que eu tatuei aqui no braço em homenagem, eu acho que não tem nada mais forte no mundo que o coração de um voluntário. Porque é diferente quando você é voluntário, quando a pessoa entra em alguma área, principalmente como essa, sensibilizada com tudo que está acontecendo, e sabendo que em alguns pontos você está arriscando a sua vida também, dependendo do local que você estiver. E eles entram com uma vontade de ajudar, sem medir esforço, sem saber, sem ter horário, sem ter Às vezes, as pessoas às vezes vão, a gente via muito isso, que às vezes as pessoas chegavam na nossa equipe e falavam, estou aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então, você coordena, você coloca cada pessoa no seu papel. Até falei isso no programa passado aqui, mas agora sempre lembrar isso, que chegou na época
20 pessoas, falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, a gente já tinha separado todas as equipes, falou, sai só abraçando as pessoas. E aquilo foi tão importante que mudou a realidade daquelas pessoas que estavam ali. Então, para cada ação, existe um comportamento que a gente pode ajudar como voluntário. O que é importante o voluntário saber é que, assim, nós não estamos aqui para fazer o papel do poder público. Nós estamos aqui para auxiliar o poder público no momento em que o número de contingente do poder público não é suficiente para atender a demanda que uma calamidade dá. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento, tanto a gente como voluntário, como o poder público também tem que ter esse conhecimento, que a importância do voluntário naquele momento. Eu dou um exemplo aqui de fevereiro, mas vou dar o exemplo de 2011. Em 2011 eu estava no outro lado, eu era coordenador do Comitê de Ação de Emergência e estava representando o governo. E nós tivemos uma dificuldade muito grande de ter voluntários qualificados para trabalhar com a gente na época de resgate, porque a gente não dava conta, porque não era só Petrópolis, era Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, São José, Areal, Trejista. Então, tudo que você buscava no estado do Rio estava ocupado. Tanto máquina como as equipes, aquelas coisas todas, né? Que gerou 900 mortes na região serrana. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem, quer dizer, treinar o máximo possível dos voluntários para quando chegar nesse momento, eles saberem qual é o papel que cada um tem e como ele pode ajudar. E hoje, quantas pessoas têm prontas assim, se precisar, a gente está pronto? Quantas pessoas? Nós somos hoje 800 pessoas em Petrópolis e 1.100 espalhados no estado, sendo que 80 são fora do estado, são em São Paulo. A gente está fazendo treinamento específico, constante, por exemplo, toda quarta-feira a gente se reúne e a gente faz às quintas pela internet e marca, quem faz pela internet, a gente marca presencial na região para poder fazer toda a avaliação. E aí a gente conseguiu ampliar bastante esse número de voluntários. E agora a gente vai ter uma formatura dia 1º, de mais uma turma que nós treinamos. E aí depois, 1º de março agora? Dia 1º de março agora. Vai ser lá no Alphaville, às 7 horas. A pessoa que está nos assistindo quiser ser convidado, a gente vai passar lá. E a gente está... Aí começa um outro ciclo. E agora a gente está fazendo as especializações. O que é isso? Você entra como voluntário, aí você aprende um pouquinho de cada coisa. Você aprende gerenciamento de abrigo, psicologia de desastre, resgate, APH, salvamento em altura. Depois que você teve uma noção e passa pelo simulado, aí você escolhe em que você se identificou para se especializar. Aí você, eu não vou me adaptar a salvamento em altura porque eu fico com vertigem, mas eu gosto de salvar, então eu prefiro salvamento aquático. Aí a gente vai especializar ela em salvamento aquático. Eu não consigo nada disso, mas eu sou bom de comunicação, vai especializar em comunicação de emergência, que é uma das coisas, posto de comando. Então, assim, cada área a gente começa a fazer uma especialização. Então, a gente tem 2 tipos de voluntários. O voluntário que tem a noção do que tem que fazer e a gente está fazendo um voluntário especializado naquela área. Por isso que a gente faz um grupo especializado em desastres naturais. E tem as pessoas que estão preparadas para resgatar de escombros? Tem. Nós temos pessoas hoje preparadas, nós temos um grupo preparado, é treinado para rapel, é treinado para salvamento em altura, para espaço confinado, faz o APH, a gente tem parceria com a FASE, com a é um preparo físico e psicológico, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e vai tentar salvar uma pessoa, acha que a pessoa está viva, ou a pessoa já não está mais, enfim, é muito complicado, né? Você chegar até aquela pessoa que na sua mente você está indo ali para salvar, a pessoa não resistiu e já foi. Então tem que ter esse preparo. Tem que ter um preparo. Um preparo psicológico, né? Também para continuar, né? Para continuar, para poder fazer um treinamento. É o que a gente chama ali na nossa equipe do gerenciador de crise. Ele tem tanto que observar o comportamento de quem está de fora, como da própria equipe, porque às vezes tem pessoas que começam, né, a gente teve casos desse, começa a fazer o resgate, em algum momento ela se sensibiliza demais e dali para lá que não consegue. Então tem que fazer um trabalho psicológico, conversar, e algumas atuam normalmente. Então é um trabalho que é feito com treinamento. E isso tu não tem como prever, né? Você só vai saber na hora, porque você pode preparar o máximo possível, mas na hora da realidade é totalmente diferente. Isso a gente vê até com os mais profissionais, com as pessoas mais experientes, que dependendo... Por exemplo, aconteceu um caso nosso que o rapaz já tinha tirado 5, 6 copos, mas quando ele retirou uma criança, ele identificou ela como se fosse a filha dele. Assim, muito parecida, Deus. Então aí ele teve um problema, que teve que ser retirado, não aguentou, aí depois teve que fazer um trabalho para poder voltar para a cena, para poder continuar fazendo o trabalho. E todo mundo trabalha uniformizado, né? Isso. Identificado, uniformizado. Identificado, a gente assim, no começo nós tínhamos a dificuldade porque a gente não tinha cor, agora cada um compra o seu equipamento,
Como é tudo voluntário, a gente não tem parceria, a gente não tem convênio, então cada um compra o seu equipamento. A gente faz o curso, né? O que eu tô vendo, você está com o uniforme aí bonito, todo identificado, né? O seu nome, seu tipo sanguíneo, RH, tudo direitinho. Então, cada um compra o seu uniforme. Cada um compra o seu uniforme. E aí nós temos 3 tipos de cores que a gente usa, que eu já vim até aqui com azul, né? Isso. Aí tem o azul, o vermelho, o amarelo e o preto. Aí isso é para a gente como equipe entender. Sim. Por exemplo, chefe de equipe que é especializado usa o vermelho, o amarelo é posto de comando, o azul é todo mundo que já está treinado, habilitado, e o preto é quem tem todos os cursos, que seja de salvamento de altura, aquático, que aí eu já vi. Até para saber com quem pode contar ali na... Isso na hora da cena, que a gente vê distante, ajuda muito em colocar as pessoas em determinado local. Isso. E assim, se alguém sensibilizar, não, eu quero ajudar porque é um trabalho importante, vocês têm algum canal, tipo um Instagram, que as pessoas possam ter mais informações, o Facebook, ou tem um Pix que as pessoas possam, sei lá, colaborar com quanto quiser. Olha, eu acho o trabalho do GEDEM lindo. Eu não tenho condição, eu ganho pouco, mas eu queria ajudar qualquer coisa. Sei lá, quero mandar um Pix de R$5, de R$10. Vocês têm esse canal que a gente O nosso Pix é o nosso CNPJ, porque nós somos uma instituição registrada, tudo direitinho. O CNPJ é o nosso Pix, que é o número 31 989 353 00190. Vamos repetir devagarinho, porque eu não passei para a produção, porque me veio isso agora na cabeça, né? E a gente vai falar devagarinho, quem perdeu vai ficar aí no Facebook salvo, é só voltar e anotar, é muito fácil, vamos falar devagarinho. CNPJ do CNPJ, o Pix, a chave é CNPJ, né? Vai estar lá escrito Comando da Paz GEDEM, é 31 989 353 0001-90. Aí esse é o Pix. E você pode entrar no nosso Instagram, que é @GEDEMBrasil, que é o mesmo do canal YouTube, @GEDEMBrasil, e no Facebook também, GEDEM Brasil. E lá tem tudo explicando lá tem tudo, quem vocês são. Como você se inscreve, como é que faz. Se a pessoa quiser ser voluntário também, como faz. E é importante a pessoa pensar nisso, porque assim, infelizmente o que está acontecendo vai ser mais repentino, vai repetir mais vezes do que a gente está pensando. A gente tem avaliado, por exemplo, hoje, né? Se você olhar uma foto hoje, você vai ver que o canal de Veneza está seco. Tá seco, eu estava vendo isso. Tá seco. Então, assim, em 70 anos isso não acontecia. E as coisas estão acontecendo não só no Brasil, está acontecendo... A gente tinha até falado no ano passado, quando a gente treinou a equipe, que os próximos 5 anos seriam os maiores calamidades da cidade. Todos os cientistas já vêm alertando isso desde a Rio 92, que teve. Aqui é Rio 92, sobre o meio ambiente, todo, né? Talvez o jovem já deve ter visto até na internet, lembrar e não vai lembrar, porque 92, os jovens de agora não estavam aí, mas tem tudo na internet, você bota lá Rio Eco 92, eles vêm falando isso há muitos anos. Né? Então, assim, e cada dia que você joga lá a questão climática, tem notícia aí do mundo inteiro. Então, isso não é novidade para ninguém. Não vou nem entrar na questão religiosa, que a Bíblia está se cumprindo, porque está, acredite você ou não, a Bíblia está se cumprindo, que nos últimos tempos isso tudo aconteceria. Mas tirando a religião à parte, aí, vamos lá para a parte científica, que está tudo confirmado. A tendência, esse terremoto fortíssimo na Turquia e na Síria, e depois ainda veio o segundo de 6,3 na escala Richter, e assim vai. E os tsunamis, tudo vai aumentar, gente. Porque o homem destruiu o mundo mesmo, a gente sabe. E a gente tem visto, assim, porque a gente acompanha muito toda essa parte, o estudo junto com o CEMADEM e as pesquisas. E nós vemos assim, só um relatório dessa semana, nós recebemos 4 relatórios assim. Vamos supor, a gente tem uma média de 200 milhões de raios, nós vamos aumentar em 70 milhões, só nesses próximos 2 meses. Aí tem o gelo que está derretendo a mais na Antártica, que é responsável por 4%, né, do nível do mar no mundo todo. Ali está arriscado subir mais 2%. Então, são coisas que as pessoas não percebem, mas isso vai gerar um caos ao longo desse período, em vários pontos dos países, e principalmente na América Latina. Sim, eu estava vendo um documentário da TV alemã, aquela da DW, na TV alemã, um documentário sobre Portugal, que eles estão numa luta, todo o litoral atlântico de Portugal,
eles já perderam 3 quilômetros de areia de praia. Gente, 3 quilômetros é bastante coisa para uma faixa de areia. Já perderam várias casas. Eles estão numa luta, investindo milhões de euros para recuperar um trecho de praia. E, olha, sinceramente, eles estão lá lutando, investindo milhões, mas acho que não vai resolver. Porque quando a natureza vier com a fúria, ela vai retomar o que era dela, né? E aí a gente tem que estar preparado. A gente não tem como evitar isso. Tem como evitar a longo prazo. Se a gente fizer todas as medidas que o pessoal fala, não jogar lixo na encosta, não queimar, não fazer, né, um monte de ações que a gente já fala repetidamente ao longo dos anos, que o outro falando. Mas são ações que, para a gente poder ter resultado, a gente vai começar de novo para ter resultado lá na frente. Então o que a gente faz? A gente tem que estar preparado para o local que nós estamos vivendo. Então como nós estamos numa cidade que Petrópolis tem esse problema com chuva, vai até o meio de abril, né? Começa sempre em novembro, agora um pouquinho antes, né? Meio de outubro até o meio de abril, são quase 6 meses. Então a gente tem que estar preparado para esse período. E uma das coisas é já pensando na época de estiagem e prevenção das queimadas. Porque as queimadas vão influenciar muito na fragilidade das encostas, que pode haver deslizamento quando vier a chuva de novo. Então, assim, a gente tem que ter um trabalho muito forte do poder público, com a população, com a conscientização do próprio morador, de poder fazer a vistoria na sua casa, ver se tem calha, bananeira. A gente ainda vê, assim, por mais que a gente fale da bananeira, a gente vê a maioria das barreiras ainda com as bananeiras nas encostas. A gente fala, né, do plantio das bananeiras na nossa encosta que acaba derrubando tudo. Então, assim, esse trabalho preventivo, ele é fundamental. E a gente tem que estar atento a isso, como família. A gente tem que ter um protocolo. Eu falo muito assim que a gente fala no GEDEM. A gente tem que ter um protocolo como pessoa, como família e como comunidade. O que nós temos que fazer para poder estar sobrevivendo na nossa cidade. Perfeito, Neném. Olha, muito obrigada mesmo, muito obrigada por você ter vindo, porque são informações relevantes. Te dar um minutinho para você despedir aí, se quiser convidar o pessoal para conhecer o GEDEM, fica à vontade. Porque a gente já está encerrando esse papo, mas deixa o seu convite aí para o pessoal conhecer melhor o GEDEM. Obrigado. Pessoa que estiver interessada, primeiro agradecer sempre a oportunidade que você passa para a gente e entrar no Instagram, que é o nosso ponto de referência. Ali tem o link de inscrição, você faz a inscrição, a gente entra em contato e tira todas as suas dúvidas. E a gente agradece a sua participação e principalmente o apoio que você sempre tem nos dado para a gente. Obrigada. Levo meu abraço de toda a equipe do Programa Original para a Ana e para toda a equipe, essa equipe maravilhosa do GEDEM, porque muita gente, não tem como a gente falar só o nome da Ana, que é a primeira dama, e tá fácil, porque aí é muita gente, mas o meu carinho muito especial a todos mesmo do GEDEM, porque vocês fazem a diferença. Agora a gente vai para um breve intervalo e eu volto já já. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Bem, agora nós vamos falar de um assunto muito relevante, que é o turismo. Mas antes eu quero mandar um abraço aí para a senhora Glória, que é moradora da Fonseca Ramos, no centro. Ela é telespectadora assídua aqui dos programas, tanto original quanto a Voz da Cidade. Ela é muito fã aqui da TV Correio da Manhã. Muito obrigada, tá, Glória? Um beijo para você. Obrigada por nos acompanhar. Bem, agora nós vamos falar de turismo em Petrópolis. E como está, né? Porque a gente já teve essa pauta aqui depois da pandemia. Assim que foi liberado, nós conversamos aqui com a Raquel Neves, que é turismóloga especialista, e hoje ela voltou. A gente vai falar mais um pouquinho do turismo em Petrópolis, como está a situação. Desde já, boa tarde, já vou agradecendo a sua disponibilidade de voltar aqui para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto, que é muito relevante para uma cidade como Petrópolis. Sem dúvida. Boa tarde, Beth. Obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. O turismo da nossa cidade está caminhando, né? E a gente agora está passando pela nossa famosa baixa temporada, né? Apesar dos hotéis estarem bem movimentados, estarem cheios, né, por conta do feriado de carnaval, para nós ainda é baixa temporada, porque as pessoas gostam mais de ir para praia, para locais de litoral, né, cidades litorâneas. Então a gente tem um movimento, os guias têm um movimento menor nessa época do ano, né? E a gente também atribui isso à questão das chuvas, que geralmente a gente recebe as excursões aqui, né? E aí essas excursões que geralmente vêm para cá o ano inteiro, né? Nesse período elas preferem as cidades praianas. Então a gente tem uma baixa, né, de janeiro até março mais ou menos, que é o período de chuvas em Petrópolis, a gente tem uma baixa. E agora a gente está fazendo um trabalho de visitar os hotéis para convencer os hóspedes a contratarem o serviço do guia de turismo, para que a gente possa estar guiando também, fazendo esses atendimentos privativos, né? Porque a cidade tem tanta coisa bonita, além do Museu Imperial, que é conhecido no mundo inteiro, né? Tem o Museu de Cera, o Museu de Porcelana, que inclusive eu vou trazer aqui o curador do Museu de Porcelana. Maravilhoso. Para conversar aqui com a gente. Tem a Casa Santos Dumont, que está passando aí por uma reforma. Uma reforma agora. Nós temos também, além disso tudo, né, Relógio das Flores, ali o Palácio Quitandinha, tem o turismo, também o turismo ecológico, turismo né? rural. Então, assim, tem muita coisa bacana. Eu vou aproveitar, Raquel, aqui para a gente fazer, tipo assim, uma varredura no ano, independente se for ano passado, esse ano. O que você pode fazer em Petrópolis o ano inteiro? Então, vamos aproveitar que a gente está no início do ano. A gente tem uma Você falou da baixa temporada do carnaval. Agora, vamos até dezembro mostrando quanta coisa boa tem para se fazer em Petrópolis. Eu costumo dizer, Beth, que todo mundo diz, né, que o carnaval, a vida começa, o ano começa depois do carnaval. Isso é certo. Né? Segunda-feira começa 2023. Exatamente. Então, a gente tem um ano inteiro para trabalhar Petrópolis como destino turístico, né? E a gente tem muitas possibilidades aqui, porque Petrópolis, apesar das pessoas acharem que Petrópolis é só uma cidade histórica, a gente oferece muito mais para o turista e para o visitante. Então, o ano inteiro, a gente tem aqui vários segmentos de turismo que a gente trabalha, a gente recebe esses turistas aqui na cidade para conhecerem esses locais. Nós temos turismo religioso, nós temos turismo rural, nós temos turismo cervejeiro, né, que é a visitação
as fábricas de cerveja. Tem turismo de compras que a gente precisa fortalecer, porque temos os polos importantes de compra aqui, né, comerciais, e que precisam dessa movimentação para continuar entre os principais do nosso estado, do nosso país. A gente tem o turismo ecológico, turismo de natureza. São as pessoas que querem fazer trilha, querem visitar cachoeira, querem fazer travessias dentro dos parques, né? Então, Petrópolis é uma cidade muito plural. A gente só não tem praia aqui, né? Eu costumo brincar que a gente não tem praia, mas a gente tem tanta coisa bacana para fazer, tantas opções para tantos gostos, né? Quem quiser uma coisa mais tranquila, a gente tem opções de atrativos que sejam mais tranquilos para uma família, para um grupo de amigos. Nós temos a parte pedagógica também, daqui a pouquinho as escolas vão voltar às aulas e a gente tem aí a parte pedagógica toda para poder mostrar para essas escolas que visitam Petrópolis também. Então é uma infinidade de atrações que nós temos e que às vezes o petropolitano e o próprio turista que vem para Petrópolis e se hospeda aqui não conhece, né? Porque ele fica muito preso àqueles mesmos locais de sempre. E a gente tem uma diversidade, inclusive, de museus em Petrópolis muito grande. Né? Temos o Museu Imperial, que é muito importante, nós temos o Quitandinha, mas como você falou, nós temos o Museu de Porcelana, nós temos a Casa de Petrópolis, nós temos o Trono de Fátima, nós temos o Orquidário Binot. Quem faz o roteiro por Itaipava, por exemplo, nós temos a La Grande Vallée, que é a Casa do Pequeno Príncipe, que muita gente passa ali pela BR-040 e nem imagina que os pilotos franceses passaram por ali, que hoje a casa é um centro cultural, então, né? vamos lá, é o desafio agora, hein? Vamos correr aí. Vou colocar agora aqui para trabalhar. Fala pra gente, principalmente o pessoal que é de fora, que está assistindo. Mas tem muito petropolitano que não conhece muita coisa. Sem dúvida. Vamos falar para todos então. Olha, de março, porque janeiro e fevereiro já foi, a gente vai começar de março. Quando chegar em dezembro, aí você puxa janeiro e fevereiro. Pode deixar. Vamos lá, o desafio. O que as pessoas podem fazer aqui de bom? Olha, nós temos opção de passeio a pé pelo Centro Histórico. A Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, a AGP, oferece 6 roteiros de walking tour, que são caminhadas pelo Centro Histórico, 6 roteiros diferentes. Então, o turista, o visitante, o morador de Petrópolis que quiser fazer também, ele pode fazer a caminhada na Rua do Imperador, ele pode fazer pela Rua da Imperatriz, pode fazer o entorno da Praça da Liberdade, Relógio de Flores, pode fazer a Avenida Ipiranga, pode fazer a Avenida Keller. É só entrar em contato com a gente, verificar qual o melhor roteiro para se fazer a pé no Centro Histórico. Além disso, Beth, a gente também tem as opções de passeios nos distritos. Então, nós temos passeio de quadriciclo na região de Secretário, Cebolas, que é Secretária Petrópolis, Cebolas é Paraíba do Sul, mas é bem ali na divisa, a gente faz esse passeio rural por lá também. Tem como fazer o passeio de triciclo com um parceiro nosso, que é o pessoal da Trike Tour, lá no Vale das Videiras, Araras, Vale das Videiras, aquela região ali de Pati do Alferes também, eles fazem, e eles são parceiros da GP. Tem como fazer passeio de jipe, a gente tem parceiros de jipe também para fazer roteiros rurais em vários roteiros da cidade, né? E além disso, além de ter esses passeios também, caminhada, trilha, cachoeira, os passeios históricos, os passeios religiosos, a gente também oferece o passeio dentro das cervejarias, que é o Beer Tour. Então, por exemplo, você escolhe ali um dia de passeio, você tem possibilidade de visitar até 3 cervejarias, todas elas com degustação, você pode fazer degustação com harmonização com alguns alimentos, e nós chamamos esse trabalho de Beer Tour, né? Que é o circuito cervejeiro de Petrópolis. Isso em qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque o programa ao vivo é assim mesmo. O pessoal já está... já tem gente falando aqui que não sabia disso e quer saber como faz contato, que eu já passo aqui para a produção para a gente botar na tela. Como tá ótimo. Faz contato? Nós temos o site da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, que é www.guiasdeturismodepetrópolis.com. Nós temos o Instagram da AGP, que é Guias Petrópolis. Entra lá, manda uma mensagem no direct pra gente. Nós temos também o Facebook, Associação de Guias de Turismo. Ele é só .com.br? .com, tá? .com. Esse é o site. É o site. Aí ali tem todos os nossos guias, tem todos os roteiros. E o Instagram é qual? @Guias Petrópolis. Guias Petrópolis. Guias Petrópolis? Isso, Guias Petrópolis. É pequenininho. Vou passar aqui para o
O pessoal também botando na tela, porque aí tem que responder. E tem um WhatsApp, alguma coisa Tem um assim? WhatsApp, Fala. que é 9... É o 24, né? 24 9 98842 3235. O certo era assim, até a gente pegar isso antes e colocar, né? Que o pessoal vai falar, gente, por que não colocou isso antes? É porque a gente não sabe, né? Tá ao vivo, aí o pessoal já começa a se já começa a perguntar. Então já devia ter... Sem problema, Beth. Bem, voltando lá, você estava falando do guia cervejeiro quando eu te interrompi. Isso, desculpa. a gente faz a visitação dentro das fábricas de cerveja. E assim, muitas pessoas ficam em dúvida, mas Raquel, eu não bebo cerveja, é bacana eu fazer essa visita? Porque você aprende o processo de produção cervejeiro, os itens que são utilizados na produção da cerveja, né? Então, até para quem não bebe cerveja, é bacana, é interessante participar. Então, a gente faz essa visita com famílias, com adultos, algumas cervejarias aceitam até as famílias com crianças. Então, é um passeio para toda a família, né? Você aprende ali o processo de produção. Na hora da degustação, quem não bebe cerveja, bebe água, não tem problema. Ótimo. Tá, pessoal, a produção já vai botar aí na tela, já passei para a produção, pessoal, bota aí, calma, a produção está organizando aí, vai colocar tudo aí na tela. Então, aí, nossa, até agora você já falou um monte de coisa, né? Passei de Jeep, guia cervejeiro e... Tem bastante coisa. Muita gente fala que não tem que fazer em Petrópolis. Como assim, gente? Tem muita coisa. Esse final de semana mesmo, uma amiga daqui de Petrópolis, Raquel, manda aí uma sugestão para mim que eu posso fazer com meu marido, tô aqui em casa, não vou viajar. O que eu posso fazer? Falei, poxa, vai para secretário, visita secretário. Tem como você... lá em secretário tem fábrica de queijo, tem degustação dos queijos produzidos lá. Sei disso. Você faz um tour dentro da fábrica de queijo. Eu estive secretário segunda-feira, mas foi para ir no culto lá na Assembleia de Deus secretário. Mas o que tem lá? Tem a fábrica de queijo, tem um sítio que vende doces artesanais produzidos na região. Tem vários locais que você pode conhecer, visitar. Tem o Instituto Caminho da Roça, no Centrinho de Secretário. Eles vendem produtos e todo o valor arrecadado através da venda dos produtos é revertido para projetos sociais para as crianças de secretário. Geralmente, sábado e domingo funciona o dia todo. E durante a semana? Durante a semana, que aí tem que consultar, porque nem tudo funciona todos os dias, né? Mas sábado e domingo é certo. Sábado e domingo, feriados, estão sempre funcionando. Então, a gente faz esse roteiro, porque a pessoa que vive na cidade, Beth, e vem para Petrópolis, ela tem uma possibilidade de fazer qualquer tipo de passeio aqui. Quando ela vai para a área rural, que ela tem contato com a natureza, né? Você imagina, a pessoa mora dentro de um apartamento, aquele barulho, carro, poluição. De repente, ela tem a oportunidade de fazer aquele contato com a natureza, tá ali em meio às montanhas, sentindo o ar puro, né? E a gente explicando tudo que tem ali no entorno é muito interessante. As pessoas saem dali querendo voltar e fazer outro passeio. Outro roteiro rural que a gente faz com bastante frequência é o roteiro do Brejal, que fica na Posse, 5º Distrito de Petrópolis, né? E lá tem artesanato, você tem geleias e antipastes artesanais, orgânicos, tem fazenda de orgânico, então a pessoa pode ir lá, colher o seu produto e levar para casa, direto do produtor. Tem assim uma pegada esse passeio também? Temos também, a gente faz o passeio tá ali na lá tela. também. Pode deixar na tela, porque aí o pessoal está perguntando aqui, já fica aí, já vai se informando, né? Isso aí. E, Raquel, isso a gente está falando aí de passeio para qualquer mês do ano. Agora vamos para os meses específicos. Que além disso tudo que você falou, quais são os meses? Olha, além disso tudo, tem mais isso no mês tal. A gente tem assim um boom muito grande do turismo, principalmente no segundo semestre, né? Mas o nosso foco maior com relação a receber as pessoas aqui para fazer os passeios, a gente conta também com o nosso calendário de eventos, né? Então, a Bauer Fest, o Bunka Sai, Serra Serata, a festa Ubuntu, que é da Consciência Negra, e o Natal Imperial, são eventos que atraem muito público para Petrópolis, né? E as pessoas já estão reservando com a gente as datas para esses eventos. A gente já tem guias aí contratados para a Bauer Fest? Já tem reserva para a Bauer Fest. Então, esses eventos, como eles movimentam muito a nossa economia, para nós também são excelentes. Então, a gente já está tendo procura para esses eventos. Você que ainda não reservou, reserva, porque temos bastante guias, mas como são meses bastante movimentados, as pessoas vêm, aproveitam para passear, mas também para curtir esses eventos. Principalmente a Bauer Fest, as pessoas gostam muito de ir à noite. Sem dúvida. Né? É um evento que se vende, né, Beth? Você não precisa nem trabalhar uma divulgação muito grande. Bauer Fest e Natal Imperial, principalmente,
porque são eventos que já estão consolidados e as pessoas já vêm querendo esses eventos, sabendo que elas vão encontrar, né? E você, como turismóloga, guia de turismo, com a vasta experiência que tem na área, Petrópolis está preparado para isso tudo? Então, eu vejo assim, Petrópolis tem trabalhado bastante para ser um destino turístico interessante para quem visita, mas a gente ainda tem um trabalho muito forte a ser feito daqui para frente também, né? A gente, por exemplo, estava falando do carnaval, né? Sim. Carnaval, os hotéis ficaram lotados. Mas os guias não trabalharam tanto no carnaval em Petrópolis. Mas os pontos turísticos estavam fechados ou abertos? Não, os pontos turísticos estavam abertos, mas as pessoas vêm para Petrópolis com aquela coisa de eu vou descansar, eu vou ficar só no hotel, não vou passear, né? E isso é um trabalho que a gente precisa fazer para fomentar o turismo aqui nesse período também. Porque ela pode descansar, período mas nada de baixa. impede de visitar um museu que não cansa. Exatamente. Então, por exemplo, a associação a gente fez um catálogo com todos os segmentos de turismo, a gente está mandando esse catálogo para as agências, para as operadoras de fora de Petrópolis, para que eles conheçam o que Petrópolis oferece para poder vir para cá, ou seja, a gente está fomentando esse fluxo turístico para cá. Nós estamos fazendo agora visitas aos hotéis e pousadas de Petrópolis, para que os hotéis, os meios de hospedagem, eles sejam parceiros dos guias também. Porque o que acontece, Beth? Às vezes, o recepcionista, ele indica o taxista para fazer o passeio com o turista, mas não indica o guia. Muito né? isso. Nada contra os taxistas, que eles precisam trabalhar também. A gente pode até fazer uma parceria, o taxista dirige e a gente conduz, a gente faz a visitação, né? Mas, então, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização com os hotéis, com as pousadas, para que eles recomendem, para que eles indiquem o serviço do guia. Por quê? Porque o guia, ele é o único profissional que está apto a conduzir turistas. Né? Cada um no seu quadrado. E né? aí, a gente vai fazendo as explicações, e a pessoa que faz o trabalho, o guiamento conosco, Beth, ele quer voltar, ele já indica para um familiar, ele vai recomendar para outra família, para outros amigos, e a pessoa que vem para Petrópolis com a intenção realmente de fazer um passeio e ter informações sobre a cidade, ela sai daqui encantada, depois que ela passa pelo nosso e os próprios trabalho. Né? Muita gente fala assim, vem um amigo, vem um conhecido, vem alguém, e aí eu vou mostrar a cidade. Claro, você nada impede, se é uma pessoa da sua família ou amigo, você passear, mostrar a cidade. Agora, se a pessoa realmente tem aquela vontade de conhecer a cidade, a história da cidade e tudo mais, tem que ter um profissional indicando. Exatamente. Gente. Você tem um exemplo que eu tive esses dias. Eu recebi uma família, era um casal com uma criança pequenininha, e eles tinham feito a reserva aqui em Petrópolis, iam ficar 2 dias. Aí me contrataram para fazer o trabalho com eles, né? A gente quer conhecer a parte histórica. Sim. E nós visitamos a Catedral, o Museu Imperial, na ocasião a Casa de Santos Dumont, isso já tem um tempinho, foi antes de fechar para a reforma. E aí, o Quitandinha, eles ficaram encantados com a história da cidade, com as explicações. E quando eu falei que Petrópolis tinha passeio de quadriciclo, triciclo, área rural, cachoeira... Até a gente que está aqui não sabe Sabe o que eles fizeram? Eles pediram para estender a hospedagem deles aqui, porque eles estavam de férias, não sabiam que Petrópolis tinha nada disso, porque as pessoas às vezes ficam sem saber que Petrópolis também tem a parte de atrativos naturais. Mas quem teria que cuidar disso, essa divulgação? Não seria a Secretaria Municipal de Turismo? Sim, a Secretaria divulga, Beth. Divulga. Mas as pessoas vêm e mesmo assim vêm sem saber muita coisa. Se você entrar no site da Secretaria, tem todas as informações lá. Mas aí entendeu? A pessoa, eles vão para feiras de turismo. Outros tipos de Só que divulgação. assim, você tem que, e não só a Secretaria, eu também acho que a iniciativa privada também tem que abraçar essa divulgação. Sim, Gramado faz muito então, isso. por exemplo, a Rua Tereza tem que divulgar, a Feirinha de Itaipava tem que divulgar, nós guias temos que divulgar. Eu acho que se todo mundo divulgar, todo mundo ganha. Tinha que ter uma grande campanha, como tem assim, o governo do estado, né? Está rodando aí em todas as emissoras e não sei se você já viu, né? Divulgando, falando tudo. O Rio vem se apaixonar. Não fala da cidade do Rio, fala do estado inteiro. Mas mostra vários pontos importantes do estado. Do estado. Porque o estado do Rio de Janeiro, imagina uma campanha dessa municipal. Né? Acho que a Secretaria Municipal tinha que fazer isso, divulgar nas TVs, nos sites, no Instagram, em tudo que é lugar, gente. Sim, sim. E assim, faz falta. O empresariado abraçar também. Sim. Porque às vezes a secretaria faz as ações de divulgação
e muita gente não abraça. Aqui em né? Petrópolis a gente tem essa dificuldade, as pessoas entenderam a importância de divulgar, né, o turismo. Então, assim, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue divulgar a nossa cidade, a gente consegue vender a nossa cidade, a gente consegue atrair mais gente para cá. Isso é bom para o guia, para o hotel, para o restaurante, para o artesão. Isso é bom para todo mundo, porque todo mundo ganha, né? Verdade. Então, a gente está fazendo esse movimento agora, indo aos hotéis, às pousadas. Você que é hoteleiro, você que trabalha em hotéis, fiquem atentos que vai chegar alguém lá com um uniforme desse aqui para visitar vocês, para vocês darem essa força para a gente também, divulgar o nosso trabalho e oferecer isso como um plus para o hóspede. Olha, o cara está se hospedando aqui, ele não tem que ficar só dentro do hotel ou da pousada, tem muita coisa para ele ver fora dos meios de hospedagem também, e a gente pode mostrar. Né? Com certeza, eu adoro conversar com a Raquel, mas a produção já avisou que o tempo acabou. Não vai faltar oportunidade, tá, Raquel? Ótimo, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. E eu gosto de conversar com quem está lá na ponta do turismo, porque aí a gente fica sabendo o que está acontecendo. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Fique com o Direto da Redação, com o Correio Petropolitano Debate, toda a programação da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. O Supremo Tribunal Federal registrou nesta quinta-feira o placar de 4-0 para tornar réus mais de 250 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nessa semana, a Corte julga o 4º grupo de investigados, totalizando 800 das 1.300 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Até o momento, além do relator, o ministro Alexandre de Moraes, também votaram pelo recebimento das denúncias os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia. A macrodrenagem realizada pela Prefeitura de Petrópolis tem percorrido os rios da cidade, a fim de minimizar a possibilidade de alagamentos. O planejamento inclui a desobstrução da calha dos rios e o aumento da capacidade de vazão. Atualmente, na região do Retiro, o local mostra o quanto esse serviço é necessário que seja feito rotineiramente. O trabalho tem sido realizado em parceria com o INEA. O futuro do Rio de Janeiro é a economia verde. Com essa afirmação, o propósito do governo foi ressaltado pelo governador Cláudio Castro na Conferência Latam GRI Infraestrutura e Energia 2023, nesta quinta-feira, em Nova York. No evento foram expostas as políticas energéticas e as oportunidades de mercado no estado do Rio. Com 2 gols do centroavante Tiquinho Alves, o Botafogo derrotou o Corinthians por